Olá, turma! Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos falar sobre as grandezas, razão e proporção, sobre as grandezas proporcionais e as não proporcionais. E também vamos falar de outros tipos de razões, como a velocidade média, a escala e a densidade. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre razão, certo? Que a razão, se eu tenho dois números racionais A e B, com esse B, esse meu B ele tem que ser diferente de zero. Então, eu vou dizer que a razão de A para B é o quociente A sobre B, ou representado assim também, A dividido por B. A gente pode ler como razão de A para B, ou A está para B, ou ainda A para B. Aqui nesse exemplo, ele está citando que em um jogo de basquete, determinado jogador fez 23 dos 92 pontos marcados pela sua equipe em certa partida. A razão entre o número de pontos feito por esse jogador e o total de pontos da partida é dada por 23 sobre 92, ou seja, 23 é o tanto de pontos que ele fez, o jogador, e 92 é o total. Então, essa é a razão de pontos, que é 23 sobre 92. A gente pode ainda simplificar essa razão, né? O que significa simplificar? É dividir tanto o numerador como o denominador, certo? E a gente vai procurar um número que divida tanto um como o outro. O 23, que está no numerador, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente tem que saber se o 92 é divisível por 23, né? Se o 92 divide o 23, né? Eu vou pegar o 23 e vou multiplicar por 3. Vamos ver se chega perto de 92 ou se dá 92. Eu tenho que 3 vezes 3 é 9, né? E 2 vezes 3, 6. Então, deu 69. Vamos agora multiplicar por 4 para ver se dá certo. 23 vezes 4. 4 vezes 3 é 12. Deixa o 2, leva 1, né? 4 vezes 2 é 8, mais 1, 9, né? Então, a gente encontrou que o 23 é divisível, sim, por 92. Logo, aqui, simplificando, 23 dividido por 23 dá 1. E 92 dividido por 23 dá 4. Quando a gente faz isso, a gente está adquirindo a proporção. E o que seria essa proporção? A proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Segundo a propriedade fundamental das proporções, nós temos que A sobre B é igual a C sobre D. Isso equivale a dizer que o A vezes D é igual ao B vezes C. Tomando aquele exemplo anterior, a gente teve lá que 23 sobre 92 é a mesma coisa de 1/4, né? A proporção. Agora, se eu pegar o A, né, que é o 23 vezes 4 e o 92 vezes 1, 23 vezes 4 a gente já encontrou anteriormente que dá 92. E o 92 vezes 1 também dá 92. Certo? Agora eu vou falar sobre os tipos de grandeza, que eu tenho as grandezas proporcionais. Nessa tabela eu tenho representado a medida do lado de um quadrado em metros e o perímetro do quadrado em metros. A gente sabe que o quadrado ele é um polígono de 4 lados, certo? E todos os seus lados são iguais. Se eu tenho um quadrado medindo 1 metro de lado, isso quer dizer que o perímetro do meu quadrado vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai ser igual a 4.
certo? Se o meu quadrado tem 2 metros de lado, então ele vai ter 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é o perímetro, 8. E se meu quadrado tem 3, ele vai ter 12 metros de perímetro, certo? Seu perímetro vai ser 12. Então, a gente pode observar que à medida que eu vou aumentando o seu lado, o seu perímetro também vai crescendo numa proporção, certo? Então, essa aqui é um tipo de grandeza proporcional. Se eu triplicar o lado do meu quadrado, o meu resultado também vai ser triplicado. Vamos observar um exemplo no próximo slide. Um automóvel e um ônibus farão uma viagem entre São Paulo e Valparaíso distantes 560 metros, que é a distância de uma cidade a outra. A velocidade média permitida para o automóvel é de 100 km/h, 100 km por hora. E já o ônibus, ele precisa transitar desenvolvendo a velocidade média de 80 km por hora. Vocês podem observar aqui que a velocidade do ônibus é menor do que a do automóvel. Então, se o automóvel, sabendo que o automóvel ele leva 5,6 horas para percorrer essa distância, considerando a sua velocidade constante significa que a velocidade não muda. O carro ele sempre vai com 100 km por hora. Calcule quanto tempo a mesma distância será percorrida pelo ônibus. Aqui, colocando esses dados aqui na tabela, a gente pode observar que se o ônibus tem a velocidade média de 100 km por hora, ele vai demorar 5,6 horas para chegar de São Paulo em Valparaíso. Agora, se o ônibus tem 80 km, isso quer dizer que essa velocidade reduziu. Então, consequentemente, ele vai ter mais tempo para poder chegar na outra cidade. Só que a gente pode observar que a distância não muda, é a mesma. O que vai mudar é só a velocidade e o tempo. À medida que a velocidade vai aumentar, o tempo vai ser menor para chegar na cidade. Só que a proporção, a distância, ela sempre vai ser a mesma, que é 560. Então, isso aqui é uma grandeza proporcional. Agora, falando de grandezas não proporcionais, eu tenho aqui um exemplo, 3 quadrados, que medem lados diferentes, 2 e 3 centímetros. E nesse quadrado aqui, ele está representado a medida do lado do quadrado em centímetros e a área do quadrado em centímetros. Só para recordar, vocês sabem que a área do quadrado ela é lado ao quadrado, certo? Aqui, se eu tenho meu quadrado medindo 1 centímetro de lado, então eu vou ter que a sua área, eu vou ter 1 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 1, né? Que é 1 vezes 1 é 1. Se eu tenho meu quadrado medindo 2 centímetros, então a minha área vai ser 2 ao quadrado, que vai ser 2 vezes 2, que é 4. E se eu tenho meu quadrado medindo 3 centímetros, então a minha área vai ser 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9. Vocês podem observar aqui, ó, que as medidas, elas não tomaram proporção igual. Se eu pegar bem aqui as razões da área do primeiro quadrado, será que ela é igual à área do segundo quadrado, a razão do segundo quadrado, e a razão do terceiro quadrado, que é 9, dividido por 3, 9 sobre 3. Se eu tenho 1 dividido por 1, eu vou ter a medida 1. 4 dividido por 2, eu vou ter 2, certo? E 9 dividido por 3 é 3. Isso já demonstra que é diferente, né? A sua proporção, ela toma um rumo diferente. Então, essa aqui não é uma grandeza proporcional. Aliás, ela não tem proporção, né? Vamos observar o próximo exemplo. A escala de temperatura Fahrenheit é muito utilizada nos países de língua inglesa. Para converter a temperatura medida em graus Celsius para graus Fahrenheit, é preciso multiplicar a temperatura por 1,8 e somar com 32. Para a gente adquirir uma medida para outra, é preciso fazer esse cálculozinho. Se eu tenho a medida de graus Celsius 10, eu vou ter que multiplicar essa medida por 1,8,
que 10 vezes 1,8. Como está multiplicando por 10, a gente só desloca a vírgula para a direita, certo? Então, vai ficar 18. Mais o 32, né? Que diz que tem que somar 32. 18 mais 32 dá exatamente 50, que é como está representado aqui, a medida de graus Fahrenheit. A mesma coisa é o 20. 20 vezes 1,8. Se eu tenho 20 vezes 1,8, eu aqui com esse zero eu já posso deslocar a vírgula. 2 vezes 18 dá 36. Certo? Então, 36 mais 32, eu vou ter a medida de 68. Então, vocês podem observar que não houve uma proporção, né? Essa grandeza aí, ela não é proporcional. Que à medida que você vai transformar o Celsius em Fahrenheit, as medidas são diferentes. Agora aqui, representando graficamente as grandezas proporcionais, eu vou ter como esse exemplo um automóvel que é partindo de uma situação de repouso. Quando ele fala de situação de repouso, quer dizer que ele parte do zero, certo? Esse repouso aqui significa que ele partiu do zero. Começa a se deslocar 6 metros a cada 5 segundos. Então, quando dá no tempo de 5 segundos, ele tem deslocado 6 metros. Mais 5 segundos, que no caso é 10, ele vai ter deslocado mais 6, que é 12. E 15 segundos mais 6, que é 18. Se eu pegar essas razões do deslocamento sobre o tempo, eu vou ter que 6 sobre 5 vai ser a mesma coisa de 12 sobre 10, que vai ser a mesma coisa de 18 sobre 15. Fazendo essas divisões, todos eles vão dar 1,2. Representando aqui no plano cartesiano, eu vou ter que no meu eixo, aqui ó, no meu eixo X, representando o tempo, e no meu Y, o deslocamento. Então, à medida que eu desloco 5 segundos, ó, se eu estou em repouso aqui, ó, a partir da origem. Se eu deslocar aqui, ó, em 5 segundos, eu vou ter deslocado 6 metros. Em 10 segundos, eu vou ter deslocado mais 6, então, é 12. Em 15 segundos, eu vou ter deslocado mais 6, então, eu vou ter deslocado 18. Se tivesse mais, ó, e assim sucessivamente, vamos supor aqui mais 20, no 20, né, que é de 5 em 5 segundos, então, eu já teria bem aqui, ó, bem nesse finalzinho, eu já teria 24. Certo? Então, vocês podem observar que ela representa uma reta. Uma reta que vai crescendo, ó, que vai dando proporção. Certo? Então, aqui eu posso representar dessa forma, que o y vai ser 1,2 vezes x. Se eu tenho o y 6, então o meu x, esse meu y vai ser representado por 1,2 vezes 5. E assim sucessivamente. Agora vamos ver algumas razões especiais. A primeira delas é a velocidade média. Eu tenho aqui um trecho falando sobre o vencedor Felipe Massa, né? Que ele foi vencedor de 2 prêmios do GP de 2006 e 2008. Em 2006, ele conquistou a vitória, né? Com a velocidade média de 199,732 km por hora. E no GP 2008, ele chegou em primeiro lugar com essa velocidade média. Velocidade média de 194,885 km por hora. Viu como a gente observa a velocidade média, né, uma questão que é cotidiana?
Aqui também, nessa gravura, tem a mulher se reclamando do engarrafamento, que ela disse que demorou 2 horas. E a velocidade média era 5 km por hora, ou seja, cada carro que estava... O trânsito, para ele se movimentar, era de 5 km por hora. Então, para eu saber a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, eu vou dividir a minha distância percorrida pelo tempo gasto. Vamos ver isso no exemplo a seguir. Um trem percorreu a distância de 453 km em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então, eu tenho aqui a minha distância, que é 453, e o meu tempo, 6 horas, que está aqui. 453 dividido por 6, eu vou adquirir 75,5 km por hora, aliás. Aqui, essas medidas, eu só vou representar. Esse aqui, essa barra, é como se fosse essa divisão aqui, ó. Certo? Então, como que a gente lê? 75,5 km por hora. Como é que a gente faz para resolver? Eu vou resolver aqui essa divisão, né? Vamos relembrar aqui. Vamos ver se está correto. 4 dividido por 6 não dá. Então, 45 dividido por 6 é 7, que é o número que chega mais perto. 7 vezes 6 é 42. Então, 45 menos 42, eu vou obter 3. Aí, vou baixar outro número, que é 3. 33 dividido por 6, o que chega mais perto é o 5, porque 5 vezes 6 é 30. Se fosse 6 vezes 6 é 36, aí já passava. Então, 5 vezes 6 é 30. Aí aqui eu vou diminuir 33 menos 30, que eu vou encontrar 3, né? Como aqui eu não tenho mais nenhum número para baixar, então eu acrescento 0. Mas quando eu acrescento o 0 aqui, eu vou ter que acrescentar uma vírgula. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30, nada. Então, essa foi a velocidade média do trem nesse percurso. Agora vamos falar um pouco sobre a escala. A escala ela é a razão entre o comprimento considerado nele e o correspondente comprimento real, medidos com a mesma unidade. No caso, a gente pode observar também quando você vai fazer a planta de uma casa, né? Que a planta ela tem representada nela o comprimento considerado, né? Tem um comprimento. E aquele comprimento ele corresponde ao comprimento real. No caso, a escala ela pode ser uma escala de ampliação, que é aumentando, ou uma escala de redução, que é diminuindo. Mas a gente sempre usa só esse termo, a escala. A gente pode observar aqui nessa gravura que a escala da ampliação é um dado importante para o cientista, né? Que os cientistas eles utilizam a escala para determinar, por exemplo, aqui o aumento de bactérias, né? Aí eles utilizam a escala. Para a gente determinar a escala, a gente vai ter que pegar o comprimento do desenho com o comprimento real. Nesse exemplo aqui, ele fala que a distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Sabendo que a escala é a distância no mapa, qual é a distância real entre as cidades? A gente sabe que o comprimento no desenho é 6 centímetros e a escala é de 1 para 6. Todos os mapas, vocês podem observar que no cantinho tem esse aqui, ó, que aí ele está dando a escala. O que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros no tamanho real. Então, vamos calcular. Ele me deu aqui a escala, né? Então, substituindo aqui aqui é uma divisão. Então, 1 dividido por 50 milhões, que vai ser igual ao comprimento no desenho que ele deu, que é 6, sobre o comprimento real que eu não sei, então eu vou chamar de x. Aí aqui eu vou fazer aquele lá que a gente viu na questão da proporção. Eu vou multiplicar 1 vezes x, que é x, e 6 vezes 50 milhões, que vai dar 300 milhões de centímetros. Agora eu vou passar esse meu dado para quilômetros. Vamos relembrar. Se eu tenho um dado de centímetros aqui na tabelinha, e eu quero
passar para um dado maior, que é quilômetros, eu tenho que deslocar 1, 2, 3, 4, 5, né? De uma medida menor para a maior, eu vou ter que dividir. Então, se eu vou dividir, eu vou cortar esse zero. Então, são 5, né? Unidades. Então, aqui já tenho cortado 3, aí mais duas. Por isso que representou 3.000 quilômetros. Agora, vamos falar da densidade de um corpo. A densidade de um corpo é a razão dada entre a massa e o volume do corpo. A densidade é igual à massa do corpo sobre o volume do corpo. Aqui temos o exemplo, que uma escultura de bronze tem 3,5 kg de massa e o seu volume 400 cm3. Qual é a densidade dessa escultura? Então, vamos calcular. A gente tem que a densidade é a massa do corpo, né, que já temos que é 3,5 kg, e o seu volume, que é 400 cm3. Aqui foi transformado para gramas, quilo em gramas, que dá 3.500 gramas sobre 400. Então, dividindo esse valor, eu vou obter 8,75. Aqui, ó, a gente já pode cortar esse zero. Se tem 2 zero aqui, 2. Agora, eu vou dividir só o 35 dividido por 4. 35 dividido por 4, eu vou ter 8, que é o que se aproxima mais. Porque 8 vezes 4 é 32. Certo? 35 menos 32 é 3. Como eu não tenho mais nenhum outro número para baixar, o que eu faço? Eu acrescento 0 aqui e a vírgula aqui no quociente. 30 dividido por 4, eu tenho 7. Porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28, eu tenho 2, né? Aí eu acrescento mais um zero. A gente pode ir acrescentando zero até eu achar um resultado exato. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Então, a densidade é essa. 8,75 gramas, a gente repete, ó, gramas por centímetros cúbicos. Vamos só relembrar aqui as medidas de comprimento. Ó, se eu quero transformar do maior para o menor, a gente tem aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Do maiorzão aqui para o menor, a gente vai multiplicar por 10. E se eu quero saber aqui dos menores para os maiores, a gente vai dividir por 100. Aqui na medida de massa, a mesma coisa. Eu tenho aqui o quilômetro, a quilograma, hectograma, a decagrama, a grama, a decigrama, a centigrama e miligrama. Aquele exemplo anterior, que disse que era 3,5 quilos, né? Se eu tenho 3,5 quilos e eu quero transformar ela em gramas, ó, a gente pode observar na tabela que o 3,5 é aqui. Quantas casas ele vai deslocar até chegar na grama? 1, 2, 3. Então, são do maior para o menor, eu vou multiplicar. Então, é 10 vezes 10 vezes 10. No caso, é 1.000, né? Quando tem vírgula, a gente aqui, ó, repetido o número. Como tem uma vírgula aqui, um zero desloca a vírgula. Então, deslocou a vírgula com o zero, sobrou os outros dois zeros. Então, dá. Vai dar aqui, vai dar 3.500 gramas, certo? Bem, galerinha, isso é só. Até o próximo vídeo aula, tá?